Caríssimos, hoje vamos trabalhar essa parte de seno, cosseno e tangente da adição de arcos. Essa parte, na maioria dos casos, ela é solicitada de uma maneira explícita. Os problemas mais interessantes são aqueles que ela aparece um pouquinho mais camuflada, mas é muito frequente nos vestibulares da USP, da Unicamp, esse tema. Então, a forma é a seguinte: quando eu preciso calcular o seno de um ângulo A mais um ângulo B, eu posso usar esse desenvolvimento. Seno de A vezes seno de B mais seno de B cosseno de A. Seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Quando é cosseno de A mais B, cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes seno de A. E a tangente de A mais B, que é uma fórmula que eu considero bastante importante, porque ela tem uma ação dentro da geometria analítica, que é bastante interessante. Tangente de A mais B é tangente de A mais tangente de B, 1 menos tangente de A vezes B. Como essas fórmulas são solicitadas no exame de FUVEST, de Unicamp, e não são apresentadas, você tem que decorar. E aí tem aquelas brincadeiras ridículas para você memorizar elas, mas não tem jeito, porque são poucos os vestibulares que apresentam as fórmulas no final da prova. Então, seno de A mais B, o pessoal costuma falar: minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Na fórmula do cosseno de A mais B, eles memorizam cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber por quê. Na tangente de A mais B, sabe, tem gente no banheiro A, mais tem gente no banheiro B, tem gente nos dois banheiros. Aí fica com vocês a maneira de memorizar. O fato é que se aqui for A menos B, a gente poderia usar o círculo trigonométrico, usando o B, um arco negativo. Mas a gente vai poder guardar a fórmula trocando. Se aqui for sinal menos, ali é menos. Aqui, cosseno. Cossa A, cossa B, troco o sinal sem saber por que lá. Quando A menos B, eu troco o sinal. Quando é tangente de A menos B, eu também troco o sinal aqui, tangente de A menos tangente de B, tangente de A mais tangente de B. Ok? Então vamos à aplicação. Nesse problema aqui ele diz: x e y são dois números reais, tais que a soma dá π sobre 2. Ou seja, esses dois ângulos, eles estão no mesmo ciclo trigonométrico. Eles estão no mesmo triângulo retângulo. Tá? Porque se a soma dá π sobre 2, eu posso ter, tem outras opções também de ângulos reais que aconteça isso, mas fica mais fácil a gente pensar que, se forem ângulos agudos e a soma resultar 90 graus, eles se encaixam no triângulo retângulo. Então repare que esse cateto oposto ao seno, esse cateto oposto ao x, vai ser associado ao seno quando a hipotenusa for 1. Tá? Mas ele vai estar adjacente ao ângulo y. Então ele é o cosseno. Cosseno é cateto adjacente, é esse cateto aqui adjacente, dividido pela hipotenusa. E o seno vai ser esse cateto oposto ao y, dividido pela hipotenusa. Ora, se esse cateto ele é o oposto ao y, ele é o seno de y. Mas ao mesmo tempo ele está adjacente ao x. Então ele é o cosseno. Então, sempre que acontecer do x mais o y totalizar 90 graus, ou π sobre 2, se forem números reais, a gente vai ter essa propriedade. Como que ela pode ser útil? Bom, aqui ele afirma que a gente tem que o seno de y menos o x, o seno de x menos o y, o seno de y menos o x é 1/3. E aí ele pede para calcular a tangente de y ao quadrado menos a tangente de x ao quadrado.
Com essa equação não é possível descobrir o x e o y, mas vai ser possível responder quanto vale aquela expressão. E aí a gente vai tentar chegar na resposta utilizando o que a gente conhece. Aqui eu tenho que a subtração, seno da subtração de dois arcos. E a expressão diz o quê? Ah, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Como a gente vai tentar descobrir o seno de x ou o cosseno de x, seria interessante deixar essa igualdade toda ela em x ou toda ela igualdade qual? Igualdade é 1/3, tá? É a expressão que foi dada aqui. Bom, então podemos substituir aqui, no lugar do cosseno de x, eu vou substituir essa expressão aqui, ó, que o cosseno de x é igual ao seno de y. Então vai ficar o que aqui? Seno de y vezes seno de y dá seno de y ao quadrado. Menos, aqui tem seno de x. Mas seno de x é quanto? Ah, seno de x é o cosseno de y. Então aqui vai ficar cosseno de y tudo ao quadrado. E isso é igual a 1/3. E agora, ao invés de ter uma equação com as incógnitas x e y, só está na incógnita y. Mas como aqui está dentro do seno e está dentro do cosseno, o ângulo y, seria muito interessante lembrar de uma relação que é fundamental, que diz que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo resulta 1. Então, como é que fica essa expressão? Ah, então eu vou ter no lugar do cosseno ao quadrado de y, eu vou substituir por 1 menos seno ao quadrado de y. Agora continua tendo uma única incógnita que é y, mas ela está dentro do seno. Aí eu faço aqui a distributiva do sinal, vai ficar aqui 2 seno ao quadrado de y, 2 seno ao quadrado de y, menos 1, igual a 1/3. Quando a gente isola o seno ao quadrado de y, passando um para o outro membro, fazendo a operação de adição, e o 2 dividindo, aqui vai dar 2/3. A gente poderia aqui resolver essa equação do segundo grau para ter o valor do seno do y. No entanto, o que a gente precisa ali? A gente precisa do cálculo da tangente ao quadrado de y. E tangente é seno dividido por cosseno ao quadrado, porque ali é tangente ao quadrado. Então aqui, este valor aqui nos interessa. Deixa ele aí. Bom, para descobrir o cosseno, para substituir, vamos usar de novo a relação fundamental. Relação fundamental que diz o quê? Que seno ao quadrado de y, ou seno de y, tudo ao quadrado, mais cosseno de y, tudo ao quadrado, resulta 1. É a relação fundamental. E aí eu vou ter aqui esse cosseno ao quadrado de y igual a 1 menos 2/3, que vai dar aqui 1/3. Ok? Bom, com isso daqui, a gente tem o valor da tangente ao quadrado de y. Afinal de contas, a tangente é seno sobre cosseno. Então, aqui vai ser 2/3 dividido por 1/3, que dá 2. Não é a resposta do exercício ainda, mas estamos destacando essa resposta intermediária aqui. Bom, agora, para descobrir o valor da tangente, aí a gente volta àquela igualdade. Aquela igualdade que diz o quê? Que a tangente, por definição,
é seno dividido por cosseno, mas aqui, como esses dois ângulos totalizam 90 graus, o seno de x é igual ao cosseno de y. E o cosseno de x é igual ao seno de y. Então, a gente tem aqui justamente que a tangente de x é igual ao inverso da tangente de y. Com isso daqui, a gente quase encerra o exercício, porque a tangente de x tudo ao quadrado vai ser igual a meio. Certo? Um problema de primeira fase, interessante, seletivo, porque precisa dessa relação do seno de A menos B, mas também precisa da compreensão básica de que quando dois ângulos somados dão 90 graus, a gente vai ter o seno de um ângulo igual ao cosseno do outro, além da habilidade no tratamento da questão. E aí você pode responder que a tangente, ao quadrado de y menos a tangente ao quadrado de x vai ser igual a 2 menos meio, que dá 3 meios, que é a nossa alternativa B. Ok? Então, essa parte de seno de A mais B, tem várias deduções interessantes. Mas você não tem tempo no vestibular. Isso daqui já demora o seu tempo de 3 minutos para resolver a questão. Você poderia olhar no ciclo trigonométrico e desenvolver essas expressões. No entanto, o que eu gostaria que você usasse no ciclo trigonométrico é quando um desses ângulos for na horizontal, π, ou 2π, ou zero. Por quê? Porque, por exemplo, se você precisar desenvolver essa expressão aqui, seno de π menos o x, ao invés de você usar seno A, cosseno B, cosseno A, você poderia aqui trabalhar no ciclo trigonométrico e localizar aonde está o ângulo π menos o x. Por exemplo, se o x for um ângulo agudo, o ângulo π menos o x ocupa aquela posição. E aí eu analiso. Se a gente tem a necessidade de calcular o cosseno do π menos o x, você localiza o ângulo e procura aqui no eixo do cosseno, que é esse eixo da horizontal, aonde está o cosseno do ângulo daquela posição. E eu vejo que está aqui. Está aqui aonde? Está justamente adjacente ao ângulo x, porque aquele ângulo ali é π menos o x. Então, esse ângulo simétrico aqui vale x. Então, esse triângulozinho aqui, eu acho muito interessante. Já desde o começo de curso de trigonometria, a gente vem estimulando a utilizar isso. Então, a gente vai ter que o cosseno do π menos o x vai ter o mesmo módulo do cosseno de x. Repare que o seno de π menos o x vai ter o mesmo módulo do seno de x. Por quê? Porque esse cateto oposto, porque o cateto oposto aqui, esse cateto oposto, ele é o seno de x. Só que ele está associado a quem? Ele está associado ao seno daquele ângulo do segundo quadrante, ou seja, o seno do π menos o x. Aqui, o cosseno do π menos o x, tudo em módulo. E você vai ter o eixo da tangente, que é esse eixo aqui que tangencia o ciclo trigonométrico naquela posição. E aí você vai ter que no eixo da tangente também vai se repetir a mesma coisa. No eixo da tangente, você vai ter aqui, você vai ter esse tamanho apontando para baixo, a tangente do π menos o x. E qual o tamanho, qual o módulo da tangente do π menos o x? O tamanho dessa tangente
é a tangente de x. Só falta ver o sinal. A tangente não está apontando para baixo? Então ela tem o mesmo módulo, sinal trocado. O cosseno não está apontando para a esquerda do positivo? O positivo do cosseno é horizontal. Está apontando para a esquerda? Tem sinal trocado. O seno. O seno é a vertical. Aqui ele está apontando acima do zero. Se está apontando acima do zero, o seno do π menos o x vai ser positivo. Aqui eu vou falar que ele tem o mesmo sinal. Isso serve para qualquer ângulo x, não é só para o ângulo x, ângulo agudo. Mas para pensar ficou mais fácil analisar a simetria nessa posição. Nada contra quem usar essas fórmulas, mas é muito mais rápido olhar aqui no ciclo trigonométrico, tá certo? Olhar no eixo do seno, que é esse eixo da vertical, olhar aqui no eixo do seno, o eixo do cosseno, o eixo da tangente, você olha. Nem precisa decorar os sinais na bola, mais, menos, menos. Olha, acima do zero positivo, à esquerda do zero negativo, aqui a tangente abaixo do zero, ela é negativa. E eu ponho os sinais, ok? Problema de geometria e que a gente vai responder o valor da tangente desse ângulo θ. Mas o que ele apresenta? Ele fala que o segmento AB tem a mesma medida do segmento AM. E ele está dizendo que o MC também tem o mesmo segmento, ou seja, esse M ele é ponto médio. E aí ele pede o valor da tangente daquele ângulo θ. Só que aquele ângulo θ não está num triângulo retângulo. Quem está num triângulo retângulo é esse daqui, inclusive um triângulo retângulo que é isósceles. Se esse triângulo retângulo ele é isósceles, então ele tem esses dois ângulos da base com a mesma medida. Então esse ângulo aqui vale 45 graus. Esse daqui também vale 45 graus. Cuidado que isso daqui, que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto, é mediana, não é bissetriz. Então esses dois ângulos não são iguais, ok? Bom, aí ele pede para calcular a tangente do ângulo θ. Agora, quem é esse ângulo θ? Este ângulo θ vai ser justamente aquele ângulo ABC, esse ângulo que tem o vértice em B desse triângulo retângulo maior. Aqui nós temos três triângulos. Esse daqui menor, que é um triângulo isósceles, retângulo, e o triângulo retângulo maior. E aquele obtusângulo, que é o tema. Aquele ângulo lá, ele é igual a quanto? A medida daquele ângulo. A medida daquele ângulo vai ser o quê? 45 graus mais θ. Portanto, eu vou escrever que o θ vai ser o quê? Vai ser aquele ângulo que eu vou simbolizar por B para ficar mais prático. A medida desse ângulo aqui maior, do vértice B, o ângulo ABC, eu vou chamar de B, menos 45 graus. Isso vai ficar mais prático na notação aqui. Então, a tangente de θ vai ser quem? Vai ser a tangente do ângulo B, tangente de B, menos 45 graus. E agora a gente vai usar aqui, a gente pode usar a fórmula da tangente de A mais B, ou da tangente de A menos B. E essa fórmula diz o quê? Diz o quê? Bom, essa fórmula diz que a tangente da subtração de dois arcos vai ser a tangente do primeiro ângulo menos a tangente do segundo ângulo dividido por 1 menos, vou trocar o sinal, 1 mais a tangente de um ângulo vezes a tangente do outro ângulo. Lembra daquela brincadeira estúpida para guardar fórmula? Tem gente no banheiro A, mais tem gente no banheiro B, tem gente nos dois banheiros. Né? Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Qualquer brincadeira para decorar essa fórmula aqui. Por quê? Porque você quer entrar na Unicamp. É do ano passado esse exercício.
E aí você tem que lançar a mão, tem que conhecer essa fórmula. Aí você vai fazer o quê? Você vai precisar da tangente do ângulo B. Ocorre que nesse triângulo maior aqui, o que a gente tinha? A gente tinha, naquele triângulo maior, que é triângulo retângulo, a gente tinha aquele ângulo B ali. E o texto falava que esse lado aqui, era igual a esse, e esse segmento é igual. O M era ponto médio. Então, se esse lado for uma unidade de comprimento, aqui vai ser 2. E você vai ter a possibilidade aqui de ter que a tangente daquele ângulo B vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Você não sabe se essa medida AB vale 1. Não estou dizendo que é 1. É uma unidade, sei lá, 1 vezes A. Aqui é 2 vezes A, porque aqui é o dobro. De modo que, tendo a tangente de B, eu substituo aqui 2. A tangente de 45, você tem que saber que é 1, né? Ou o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, 1 vezes dividido por 1 dá 1. Aqui, 1 mais a tangente de B vezes a tangente de 45. Observe que aqui eu vou ter que a tangente de θ vai valer o quê? 2 menos 1 dá 1. Aqui 2 mais 1 dá 3. E você chegou na alternativa correta. Olha só como que essa fórmula foi importante para resolver o problema da Unicamp. Ok? Vejamos aqui, olha lá, problema da FUVEST, também de primeira fase. Ele fala, a figura representa um quadrado de lado 1. Se é quadrado, aqui vale 90 graus. Esse lado vale 1, esse lado todo vale 1, aquele lado vale 1. Se é quadrado, esses dois lados são paralelos. Aí ele diz, F é um ponto, F está no segmento BC, de modo que BF vale raiz quadrada de 5 dividido por 4. Esse segmento vale raiz quadrada de 5 dividido por 4. E aí ele fala que o ponto E está nesse segmento e que esse AF é bissetriz. Ora, se esse AF é bissetriz do ângulo BAC, ele está dizendo que este ângulo aqui, que eu vou chamar de θ, tem a mesma medida desse ângulo θ aqui. E aí ele fala, nessas condições, quanto que vale este segmento aqui, ó? Quanto vale esse segmento? Você pode reparar que esse segmento X aqui, ó, esse segmento X, ele está no cateto oposto àquele ângulo ali. Ele está no cateto adjacente a este ângulo aqui. Então, o problema não fala, como aqui no outro exercício da Unicamp, para calcular a tangente. Mas se eu perceber que este ângulo aqui vale 2θ, e como que eu percebo que esse ângulo vale 2θ? Ora, o quadrado, ele tem o quê? O quadrado tem lados paralelos. Então, aqui, eu tenho esse vértice A, e tenho esse vértice E, cruzando duas paralelas, eu vou ter que esse ângulo aqui, interno às duas paralelas, que vale 2θ, tem a mesma medida desse ângulo aqui. São chamados ângulos alternos e internos. Então, o problema está pedindo a medida do segmento D. Mas se eu perceber essa ideia dos ângulos alternos e internos, eu posso jogar a medida daquele ângulo 2θ para essa posição e o problema meu se resume a quê? Se resume a calcular a tangente de 2θ, que é cateto oposto 1
dividido pelo cateto adjacente, que é x. Então, o que está faltando descobrir? Está faltando descobrir, está faltando para descobrir o x, né, que é o x da questão, está faltando descobrir quanto vale a tangente de 2θ, ou a tangente de θ. E agora a gente vai usar a fórmula da tangente de A mais B, que é aquela brincadeira estúpida: tem gente no banheiro A, mais tem gente no banheiro B, tem gente nos dois banheiros. Essa fórmula serve para qualquer ângulo A e B. No entanto, como a gente tem a informação da tangente 2θ, a gente vai usar uma fórmula que é um caso particular dessa, que cai até com mais frequência no exame. Aí você escolhe qual das duas memorizar. Essa é mais geral e essa cai mais. Se eu coloco A igual a θ, B igual a θ, eu vou ter 2θ. Mas se o A é θ e o B é θ, aquela soma vai dar o quê? Vai dar 2 vezes tangente de θ. Aqui é 1 menos tangente de A, tangente de B. Ou seja, tangente de θ ao quadrado. Nesse exercício da Unicamp, a gente poderia usar, na verdade, essa fórmula aqui. Por quê? Porque a gente tem ali que a tangente, nós temos ali que a tangente de 2θ, a tangente de 2θ é 1 sobre x. A tangente de 2θ é 1 sobre x. Mas quem é essa tangente de 2θ? 2 vezes a tangente de θ. Esse triângulozinho aqui, não foi dado para nós a informação de que esse cateto oposto ao θ é raiz quadrada de 5 sobre 4? Então, a gente tem aqui, de bandeja, que essa tangente de θ é raiz quadrada de 5 sobre 4, dividido pelo cateto adjacente. Então, aqui, nesta fórmula, eu vou colocar aqui raiz quadrada de 5 dividido por 4. Aqui, 1 menos raiz quadrada de 5 dividido por 4 ao quadrado. De modo que a gente, com isso, calcula a tangente de 2θ, que é 1 sobre x, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ali no numerador vai dar raiz quadrada de 5 sobre 2. No denominador vai dar 1 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5. Aqui, 4 ao quadrado resulta 16. E aí, fazendo essa conta com atenção para não errar, você vai ter 1 sobre x igual a raiz quadrada de 5 sobre 2. Para fazer essa divisão, eu vou multiplicar pelo inverso desse denominador. E o inverso desse denominador vai dar 16 onzeavos. Já fiz a soma de frações ali. Ok? Então, aqui a gente vai ter como resposta, vamos simplificar aqui, vou dividir por 2, ali vai dar 8. A gente vai ter que o x vai ser o inverso desse número. Aqui tinha dado 8 raiz quadrada de 5 sobre 11. Quando eu inverto, vai dar 11 sobre 8 raiz quadrada de 5. Não tem essa alternativa, porque a FUVEST está cobrando que você saiba racionalizar. Aí você multiplica o numerador por raiz quadrada de 5, o denominador por raiz quadrada de 5. E aí você vai ter como resposta 11, o x é 11 vezes raiz quadrada de 5, 11 vezes raiz quadrada de 5, dividido por 40
porque raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá 5, que é a alternativa D. Então, olha lá, dois problemas de vestibulares bem importantes, Unicamp 2020, FUVEST 2010, que era problema de geometria, que se usava a fórmula da tangente de A mais B. Aqui, na verdade, é tangente de 2θ, quando A e B forem iguais, que você pode também saber decor para ganhar. Mas aqui precisava a engenhosidade de quê? De ver esses dois triângulos retângulos e considerar que ângulos alternos e internos têm a mesma medida. Ok? Então é isso. Obrigado. Exercício de hoje, vamos trabalhar esse problema de segunda fase da Unicamp 2015. Nesse exercício, eu só vou fazer o item B, que o item A ele pedia para calcular essa área, não é o tema do vídeo de hoje. Aí, nesse exercício, ele fala a figura. Eu tenho um círculo de raio R', que tangencia internamente o setor circular de raio R'. Se ele tangencia, então eu vejo que aqui é um ângulo de 90 graus. Ora, se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, eu já penso em usar o teorema de Pitágoras, seno, cosseno, tangente. Eu tenho aí um arsenal para resolver o exercício. Note que aqui eu vou ter aqui esse triângulo, eu vou ter esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Agora, se ele está inscrito, ali também tangencia. No fundo, isso daqui vai ser o incentro. Mas você pode lembrar que o incentro num triângulo, não é um triângulo aqui, é um setor circular, é encontro das bissetrizes. Não lembrei disso. Não tem problema. Você simplesmente olha esses dois triângulos aqui e eles são congruentes, porque ele tem a mesma hipotenusa e vai ter os mesmos catetos, tá? A hipotenusa é comum aos dois, e esse cateto aqui é R', esse cateto também é R'. Bom, então, esses dois ângulos têm a mesma medida. Então, no fundo, este ângulo θ que ele pede para calcular, o cosseno, esse ângulo θ vai ser duas vezes aquele ângulo ali que eu vou chamar de ângulo A, tá? Então ali, se eu percebi que ali é uma bissetriz, eu vou chamar este ângulo de A e vou chamar aquele ângulo de A. Esses dois ângulos têm a medida A. E isso vai ser a chave da questão. Então, o conhecimento de que uma circunferência, quando ela é tangenciada por uma reta, este segmento que liga o centro ao ponto de tangência forma um ângulo de 90 graus. Bom, se ele pede para calcular o valor do cosseno do ângulo θ, poderia tentar descobrir o valor de θ ou de θ sobre 2. Mas, no fundo, eu vou ser objetivo, vou calcular o cosseno do ângulo θ. Agora, aqui é o cosseno de 2A. E agora você tem duas opções. Você pode usar a fórmula do cosseno de A mais B, que tem aquela brincadeira estúpida, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber por quê. Ou tem a fórmula chamada do arco duplo, que é o caso no qual o ângulo B é igual ao ângulo A. É um caso particular, mas que cai muito no exame. Então, vale a pena saber as fórmulas do arco duplo. Aqui vai ficar cosseno de A vezes cosseno de A, que vai dar cosseno de A ao quadrado, menos seno de A vezes seno de A, dá seno de A ao quadrado. Note, aqui é menos. Se fosse mais, era a relação fundamental que valeria 1. Então, esta fórmula do arco duplo, eu acho que é bastante interessante que você memorize.
tá? Mas era um caso particular da de cima. De modo que, para calcular o cosseno de θ, que é igual ao cosseno de A, eu vou precisar do valor do cosseno de A. Mas quem que é o cosseno de A? Ah, naquele triângulozinho que a gente desenhou ali, esse de baixo, ele tem este ângulo aqui, ele tem esse lado valendo R, mas eu não tenho a medida desse cateto. Eu não tenho a medida desse cateto adjacente. Então, eu vou tentar ver quem que é aquela hipotenusa. Aquela hipotenusa, se você prolonga essa reta, ó, se você prolonga aquela bissetriz, o que ela vai ter? Ela vai ter o raio da circunferência grandona menos o raio da pequenininha. Então, nessa fórmula, o que a gente precisaria? A gente precisaria de quem? A gente precisaria do seno de A e do cosseno de A. O que o texto falou? Falou que nesse item B, o raio vale 4R. Na hora que eu subtraio 1, vai dar 3R. Então, eu vou ter aqui um triângulo retângulo que vai ter a hipotenusa 3R, o cateto R. E se eu aplicar aqui o teorema de Pitágoras, vai dar hipotenusa elevado ao quadrado, vai ser igual a esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Portanto, aqui vai dar 9R ao quadrado menos 1 dá 8R. O x ao quadrado vai dar 8R quadrado. Raiz quadrada de 8 vezes R. De modo que nessa fórmula, quem que a gente precisaria? Precisaria do cosseno de A. E o cosseno de A vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa 3R. Então, esse cosseno, raiz quadrada de 8 sobre 3. Poderia ele simplificar um pouquinho, mas não é a resposta do problema. Quem é o seno? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno vale 1/3. Tá certo? Então, na hora de descobrir o cosseno de 2A, eu vou pensar nesse triângulo, retângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, retângulo, que a gente vai trabalhar, tá? Usando justamente essa informação, que a distância desse vértice até um ponto daquele arco de circunferência é o R. Subtrai esse pedacinho, dá R menos R, aqui continuaria ali aquele triângulo, ok? Então, esse cosseno de A vai ser raiz quadrada de 8 sobre 3, que eu vou elevar ao quadrado, o seno de A, 1/3, que eu vou elevar ao quadrado. Então, a pergunta do problema: quanto vale o cosseno de θ quando o raio da grandona foi 4 vezes o raio da pequenininha? Então, o raio da grandona é 4 vezes. Uma coisa importante aqui, ó. Esse segmento aqui você não sabe quanto é que é. Pode até descobrir, mas não é fácil. Isso aqui não é o raio da pequenininha, que é um erro muito comum. Então, repare que essa medida aqui, ó, que eu ali chamei de x, essa medida que aqui eu chamei de x, ela é um pouquinho chata, um pouquinho trabalhosa, não é imediata. O que eu tenho é que, prolongando a hipotenusa do triângulo, eu vou ter R voltando R. R menos R. Agora, aqui não é R menos R, é o R menos uma parte que eu desconheço. Tanto que esse x, se você observar, deu esse valor aqui, que não é nada trivial de perceber. Ok? Bom, fazendo aqui a continha, vai dar 8 nonos.
Aqui, fazendo essa conta, vai dar 1/9. E, portanto, a resposta do problema da Unicamp, o cosseno de θ vai valer quanto? Vai valer 7/9. E na prova da Unicamp, não esqueça de colocar a unidade. Ele perguntou qual o valor do cosseno de θ, você põe cosseno de θ 7/9. Ok? Obrigado. Vamos encerrar o vídeo de hoje com esse problema bastante bonitinho da FUVEST, antigo, da FUVEST 98. Nesse problema, ele diz o seguinte: na figura, AC mede 1 centímetro, BC mede 7 centímetros. E ele fala que esse segmento AD tem a mesma medida do segmento BD. O que a gente pode concluir dessa informação, que AD é igual a BD? Que esse triângulo é isósceles e, portanto, esse ângulo é 45 graus. Tá certo? E aí, ele pede para calcular o valor do seno de x. Tá? Ele deu a fórmula do seno de A menos B. Não é comum, mas é interessante. Por quê? Porque na hora que eu olho esse triângulo retângulo que ele apresentou para a gente aqui, ó, ele apresentou um triângulo retângulo de vértice A, C e B, onde o ângulo de 90 graus está naquela posição. Ele falou que aqui vale 1, aqui vale 7. Que ângulo é esse? Eu vou denominar esse ângulo de A, para ficar mais prático. Tá? E aí ele pede qual o valor do seno de x. Ocorre que o x é todo esse ângulo A tirando o 45 graus. Então, no fundo, o que ele está pedindo é que você calcule o seno de A do ângulo A menos o ângulo de 45 graus. Tá? Também seria interessante se ele tivesse mostrado aqui, ó, que isso tudo estava no arco de circunferência. E aí você teria que concluir, falando que AB é diâmetro, que aquele ângulo é de 90. Ficaria até mais rico o problema. Mas vamos nos concentrar no que ele falou. Aqui vamos usar seno de A, seno do ângulo A, vezes cosseno do ângulo B, aqui, menos seno do ângulo de 45 graus multiplicado pelo cosseno do ângulo A. E a gente encerra o probleminha pegando o seno de A, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Opa, essa hipotenusa a gente não tem. Aplica Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado vai dar hipotenusa elevado ao quadrado. Aqui vai dar 50. Então eu vou ter que esse A vale raiz quadrada de 50. Que você até poderia simplificar como 2, como 5 raiz quadrada de 2. Mas eu vou deixar raiz quadrada de 50 porque não é a resposta final. Quem vai ser o seno de A? Cateto oposto 7 dividido por raiz quadrada de 50, que é a hipotenusa. Quem é o cosseno de 45? Raiz quadrada de 2 sobre 2, menos seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de A, cateto adjacente ao A, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é raiz quadrada de 50. Certo? De modo que, fazendo essa continha, eu vou poder aqui, acho que vai valer a pena. Bom, vou primeiro fazer a soma de frações. A soma de frações aqui vai dar 2 raiz quadrada de 50, aqui vai dar 7 raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2. E aí a gente vai ter que o seno de x vai ser igual a quem? A 6 raiz quadrada de 2 dividido pela raiz quadrada de 50. Ocorre que raiz quadrada de 50, o que é? É 25, raiz quadrada de 25 vezes 2.
Então a gente poderia aqui colocar 5 vezes 2 dá 10, raiz quadrada de 2. Simplifica e a gente vai ter que a resposta seno de x é igual a 3/5, que é essa alternativa. Então o problema da FUVEST 98 é bem bacaninha, antigo, mas ele é bonitinho. E ele, que bacana, ele deu a fórmula. Nesse mesmo ano, na segunda fase, o que ela pediu? Para você desenvolver o seno de 3x. Nesse mesmo ano, na segunda fase, pediu para calcular o seno de 15. O seno de 15, você teria que escrever seno de 45 menos 30. Ou 60 menos 45 e desenvolver. Só que na segunda fase ela não deu a fórmula. Então, na hora de calcular o seno de 3x, você escreveria seno de 2x mais x e faria todo o desenvolvimento. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ele pedia para desenvolver o seno de 3x, não em função do seno de x, em função de x. Então tinha que lembrar aqui que seno de 2x é o arco duplo, que é qual fórmula? 2 vezes seno x cosseno x. Essa é a fórmula do seno de 2x, uma fórmula bastante importante. E aqui você vai multiplicar por cosseno de x, mais seno de x, que você agora vai multiplicar por cosseno de 2x. Só que esse cosseno de 2x vai ter a fórmula cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Bom, este exercício da segunda fase, ele não é muito interessante. Ele é a mera aplicação da fórmula de seno de A mais B. Aqui vai dar 2 seno x cosseno de x ao quadrado. Na hora que você for fazer a distributiva, aqui vai dar seno vezes cosseno ao quadrado. Portanto, somando vai dar 3. E esse vezes esse vai dar menos seno ao cubo de x. E essa era a resposta do problema da segunda fase da mesma FUVEST, no mesmo ano, da FUVEST 98. Então aqui ela deu a fórmula, na segunda fase não deu. Então essas fórmulas tem que saber decor. Ok? Obrigado.